Vamos fechar os olhos e pedir muita vibração para todas essas pessoas que precisam, muita luz para as pessoas necessitadas. E vamos orar também e agradecer por esses nossos momentos de conhecimento e pedir para nossos mentores espirituais que estejam conosco, para que a gente consiga absorver tudo que estamos aqui para aprender. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito bom. Isso aí, pessoal. Vamos à aula de hoje. Ver se... apareceu. E assim eu vejo todo mundo, né? Muito bom, gente. Então, estamos no módulo que fala da mediunidade, né? Da comunicabilidade dos espíritos. E esse é o roteiro 3 que fecha esse módulo e fala da mediunidade com Jesus. Ele, de certa maneira, vai trazer alguns pontos que a gente já conversou, só que a gente vai aprofundar, né? E antes de entrar no tema de hoje, como de costume, a pergunta é se tem alguma dúvida, algum comentário. Para gravar. Obrigado. Já está gravando desde a prece da Jussara. Tá. Mas obrigado por lembrar. Então, a pergunta é se tem alguma dúvida, algum comentário até aqui. Tudo bem? Muito bom. Eu até pensando no tema de mediunidade, que eu acho que é conhecido de alguns, mas talvez não de todos, eu fui buscar algum material um pouquinho para explicar como é que se dá essa comunicação, tecnicamente falando, né? E para isso, só antes da gente entrar no tema da noite, novamente aqui a gente resgata um conceito que a gente já falou algumas aulas atrás, né? Que é esses três corpos, né? Que a gente está trabalhando, que Kardec trouxe para a gente, né? O entendimento que entre o espírito e o corpo físico existe um perispírito, né? Que serve de elo, né? E que é que envolve o espírito. Aqui, didaticamente, os três estão separados, mas eles sempre andam juntos, né? Num ser humano encarnado e eventualmente no sono, né? O perispírito e o espírito se desdobram, né? E o corpo físico descansa, certo? Então, aqui tem o espírito que não tem um formato conhecido, né? Ele não é material, mas ele é envolvido pelo perispírito. E aí vocês vão perceber que o perispírito tem a mesma forma do corpo físico, né? Que, aliás, é o contrário, né? O corpo físico é que tem a mesma forma do perispírito, mas o perispírito tem uma radiação em volta, né? Então, ele é energia, né? Ele é feito do fluido universal, então ele sempre tem uma quantidade de energia meio que, né, ultrapassa os limites do corpo físico, né? Ele sempre está irradiando, né? E que essa radiação tem muito a ver com o estado mental, né? Que aquele espírito carrega, né? Então, quanto mais evoluído, mais brilhante, mais, né, carregam essas qualidades na radiação que ele tem. Então, por que isso tudo aqui é importante? Porque no processo de comunicação, o que acontece
é que os dois perispíritos se entrelaçam de alguma maneira, né? Eles se interpenetram, né? Então, o espírito comunicante, que também tem um perispírito, e o médium se envolvem, né? Então, é como se houvesse ali um circuito, né? Perispiritual, e onde o pensamento de um flui para o outro. Então, o perispírito, na verdade, é como se fosse um órgão de sentido do espírito, né? Da mesma maneira que a gente tem olhos e ouvidos, né? O espírito tem o perispírito. E o que é interessante é que ele não enxerga com o olho, nem ou escuta com o ouvido, né? Ele percebe essas coisas na integridade do perispírito. Então, todo perispírito é um órgão sensível, como se fosse uma pele, né? E, na verdade, isso é importante, o perispírito do comunicante, né, o espírito que está desencarnado, ele não interage com o corpo físico. Quem interage é o perispírito do próprio médium, né? Então, sempre é através do médium que o comunicante vai usar a mão, ou vai usar a voz, ou o que seja, né? Ô Jorge, desculpa te interromper, mas cabe aqui então uma colocação. Muitas vezes, equivocadamente, a gente coloca ou ouve, né, o pessoal dizendo, o espírito incorporou no Aham. médium. Isso não é correto, Uhum. porque a gente está vendo que, na verdade, o que existe é essa intersecção das vibrações e uma transmissão do perispírito do médium para o próprio corpo físico dele. É Exatamente. isso? Muito bem colocado, Gilberto. O corpo sempre é do espírito do médium, né? Do perispírito e do espírito do médium. Ele nunca é perdido dessa maneira, né? Como diz a piada, né? Esse corpo não te pertence, né? Ele pertence ao próprio médium. Isso mesmo. Então, o incorporado, a ideia de que ele toma conta do corpo, isso não é verdade. Na verdade, que ele tem um envolvimento, né? E aí cria essa sintonia, e a partir daí, sim, ele pode ter acesso a algumas funções do Toda médium. vez que toda vez que existe essa sintonia, o médium, quando ele está falando, ele fala com a voz dele ou com alguma outra voz? Pode alterar, Pode alterar. pode alterar, sim, a entonação, o timbre, né? Existem até transfiguração, quando o rosto assume feições diferentes. Então, assim, a diversidade de formas de mediunidade é enorme, né? Mas em trabalhos nos centros, normalmente você vai estar, não vai ter assim uma faixa muito Uma grande diferença tão grande. de variações, né? E, aliás, até o processo de desenvolvimento é para que isso realmente fique mais controlado, né? Uhum. Mas sim, você pode assumir algumas características também, e momentâneo, né? O que é interessante é que no transe mediúnico, normalmente existe algum grau de desdobramento do perispírito, justamente para dar esse contato com o espírito do comunicante. E, óbvio, que quanto mais esse desdobramento, né, acontece, né, mais o processo pode ser até inconsciente, né? Mas ele nunca deixa de passar pelo médium e pela mente do médium, né? Então, Uhum. só para completar esse quadrinho, né? Na verdade, a ideia, o pensamento do espírito flui, né? Através desse contato dos perispíritos, espíritos dos dois, para a mente do médium, que é o espírito. E ele, né? Que filtra isso e passa para o corpo, né? Então, sempre tem algum grau de participação do médium nessa história, né? Jorge, Uhum. na incorporação consciente, Uhum. eu já ouvi falar que o bom Uhum. médium,
ele tem controle total e ele não deixa, se o espírito comunicante quiser falar um palavrão, ele não deixaria. Uhum. Ele vai filtrar esse tipo de coisa. Sim. Na inconsciente, isso já não acontece. Se o médium... Em princípio, não. Em princípio, mas ainda assim sempre tem uma interferência do médium, né? Mas aí é óbvio, ele tá menos presente no processo. Mas é como um tradutor de língua, né? Imagina que você está traduzindo, estava falando aqui com o Edson, né, que fala inglês, alguém do inglês para o português, e o sujeito é um mal educado. Quer dizer, o tradutor vai ser fiel ou não, dependendo da plateia, né? Então, se você está de repente, você vai usar uma palavra menos menos pesada, né? Menos direta, agressiva. pesada, né? Mas vai transmitir que o sujeito está com raiva, que a pessoa está, né? Enfim. E aí acho que entra também o grau de educação mediúnica, né? Aí é que, não criticando, mas só comparando muitas vezes do meio africano é menos controle. Normalmente é mais liberada as manifestações e normalmente locais que a gente procura estudar, compreender, existe esse detalhe do controle, né? De aprender a fazer o filtro como a imagem mostra muito bem. Trazer a informação é importante, mas, né, filtrar aquilo que não é relevante para o processo. Né? É isso. Quando a gente faz um curso, um aperfeiçoamento, o médium ele é treinado a ter o autocontrole, né? Porque aí você é meio que treinado para você ter essa sensibilidade da percepção. É claro que existe um monte de variações e nem sempre se consegue, mas também é um exercício de treinamento para você. E quanto mais você treina, é como qualquer grau escolar. Você vai conseguindo ter a percepção, né? E normalmente, muito comum, as pessoas normalmente recebem os mesmos espíritos, né? Claro que tem aqueles... Inclusive, a gente percebe que tem os zombadores, para você começar a perceber como a gente conversa com um amigo ou com alguém do nosso lado, perceber o jeito daquela pessoa falar, se tem coerência, não tem coerência. É muito interessante, mas por isso a importância do estudo, né? Sim. Muito importante. Exato. E entender que você tem, né, como médium, um papel ali, né? Que você não precisa abdicar, né? Pelo contrário, né? Você é o intermediário, né? Você está no controle disso daí. Jorge, tem muitos médiums que não estudam, eles, que nem o Arigó, mesmo que a gente trabalhou com o Dr. Fritz, eles não têm conhecimento nenhum do espiritismo, porque eles são totalmente inconscientes, né? Lógico, os médicos sabiam quando, né, o que tinha que falar, como é que funcionava. Então, eu acho que depende muito da mediunidade da pessoa. Sim. Eu acho que tem, que nem médiuns que trabalham em desobsessão e tal, eles têm que estudar para estar preparados, porque são médiuns conscientes, que é o que o Fernando falou, né? Mas tem médiuns que realmente nem sabem o que acontece. Acabava as reuniões, o médium não sabia nada. Mas, Selma, você lembra que a gente presenciou, e também do Arigó e de outros que você mencionou, acabam ou acabaram, muitas vezes, se perdendo, foi justamente pela falta do estudo. Foi por não entenderem que tinham que estudar mesmo sendo inconscientes. Então, o estudo é algo que precisa ter, né?
Pelo É menos verdade. E percebo mesmo assim. inconsciente, o espírito comunicante está usando o conteúdo da mente do médium, né? Então, o repertório, né? Acho que o Jussara que falou, né? As palavras, é aquilo que está na mente. Então, muitas vezes é até interessante nos livros do André Luiz, ele fala de reuniões públicas, né? Em que o palestrante está sendo, de alguma forma, inspirado, né? Então, quer dizer, o pensamento do espírito está ali alimentando a fala do orador, mas o espírito faz um discurso belíssimo e o palestrante fala palavras boas, mas, né, ele fala as palavras que ele sabe, né? Fala as palavras que pode, né? Mas que reproduz dentro da capacidade dele a ideia, né? A ideia do espírito. Mas isso, então, eu quis trazer porque eu acho que era a oportunidade de a gente falando desse assunto e resgatar um pouquinho os conceitos do perispírito, e a gente vai ver que o perispírito tá envolvido em um monte de fenômeno espiritual, né? Quando a gente falar de reencarnação, idem, né? Então a gente tem oportunidade de revisitar isso, né? Mas ele é ele é que permite essa conexão. Eu acho que essa foi uma grande contribuição da doutrina espírita, mostrar que tem esse órgão, né? Esse corpo, e o que torna racional e explicável todos esses fenômenos, né? Então, aqui é só um outro esquema, né? Mas mostrando que quem de fato age, de novo, é o próprio médium, né? Então, se ele é educado, ele vai, né, controlar a ação, né? Ele se torna ali consciente no processo. Tudo bem? Então, gente, hoje eu acho que a gente vai, como o grupo está um pouco menor, talvez a gente divida em dois. Como a gente vai falar de mediunidade com Jesus, eu acho que a ideia é a gente pensar um pouquinho assim, o que são médiums exemplares, o que são médiums fracassados, né? E o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente entre os que são exemplares e aqueles que são os fracassados. Tudo bem? Vamos caminhar aqui para... Você pode deixar a pergunta no chat, por favor, Jorge? Posso sim. Deixa eu ver até se eu consigo... Ela é longa. Vou botar aqui... Essa aqui do share que fica mais fácil para mim. Está indo para o chat. E vamos nos distribuir. Então, vamos botar duas salinhas. Bom, só vou tirar aqui o Marco. A ID está aparecendo aqui, mas não está. Ela tá sem câmera, mas... Tá sim. Eu não tenho. Tá aqui. Edson, você está indo também para um grupo? Tá sem som, Edson. Você está sem microfone. Nós estamos em 9 pessoas. 10 então, comigo. 10 contigo. Bom, se você quiser fazer parte de um grupo... Vamos 2 de 5, né? 2 de 5. Então, ótimo. pessoal, Manda bala. Aperte os cintos que lá vamos nós. Então, é só se juntar. Deixa eu só tomar nota. Vamos
interromper aqui a gravação. Voltamos, nós ainda estávamos falando, viu, Jorge? Poxa, mas a gente dá 15 minutos, 5 minutos a mais. Aquele velho provérbio, né? Você dá a mão, o cara pega o braço. É isso. Se você der 5 minutos, cada terça-feira, a aula vai durar umas 2 horas, viu? É verdade. Que bom, conversa boa. E aí, pensando aí o grupo do Edson, Fátima, Ide, Jussara, Lali, que exemplos vocês conseguiram? Meninas, agora é com vocês. A Lali não falou nada, Lali, é com você agora. Que exemplo de médium né, bom e qual exemplo de médium fracassado? O Rafael entrou em que grupo? Ele chegou agora. Não, ele chegou faz um tempinho já. Ele entrou em um dos grupos. O Rafa pegou o grupo 2, creio que pegou praticamente integral, né, Rafa? Sim. Que bom, Rafa. Mas o grupo da sala 1, o grupo do Edson, quais exemplos vocês têm para citar aí de tanto do bem quanto do... Você não quer nomes de médios, né? O que eles têm em comum? Ah, tá. Sim, as características, né? Nós linkamos levantamos algumas características do médio exemplar. Nós falamos muito na vaidade, tá? Por exemplo, o médio exemplar, uma característica que ele tem que ter é a humildade, né? Ele precisa estar aberto para estudar, para evangelizar-se. Nós falamos muito que existem muitos médios no centro que a gente frequenta e que a gente tem notícia, que se consideram o escolhido, né? E não isso gera aquela coisa da vaidade ruim, né? E o que ele tem que entender é que ele não é o escolhido. Ele tem que aceitar que ele é apenas um instrumento, ele é utilizado, né, para passar o conhecimento, enfim. Então, isso seria, quer dizer, esse médium que se acha o rei da cocada, né? Seria um médium fracassado, né? E o médium exemplar... Pelo menos está se colocando em perigo, né? Está se colocando em perigo. Pelo menos está no caminho do fracasso. Isso aí. Exato. Mas o que eles têm em comum? Em comum? Mediunidade. Mediunidade. Eles fazem... Ambos sempre serão médiuns. Ambos são um canal, né? A companhia espiritual é que vai mudar. Isso aí. É isso aí. E o segundo grupo, o que tem para acrescentar nisso? O segundo grupo é o nosso, né? O do Emerson, Fernando, Gilberto, Rafa, Selma. Então, foi o que o primeiro grupo agora falou. A gente conversou sobre isso, né? Então, eu acho que assim, o médio, a gente conversou que o médio exemplar é o médio que não tem vaidade, não cobra pelo aquilo que faz, né? É o que está escrito, é o que está logo no começo aqui do texto. Dá gratuitamente o que gratuitamente a vez recebida, né? Então, acho que já parte disso. Acho que o médio exemplar, ele dá de corpo e alma aquilo que ele recebeu gratuitamente. Já o médium, o fracassado, ele já usa em benefício próprio, cobra. Foi isso que a gente conversou no grupo, né? Agora, as características é que eles são sempre médios. É isso aí. Às vezes até um médium que está desvirtuado tem até uma mediunidade bastante potente, né?
E faz bastante coisa, mas não necessariamente está usando da maneira correta, né? Legal. Algum outro comentário, algum aspecto aí que alguém queira ressaltar? Então, o médio fracassado, ele pode estar fazendo bem para aquela pessoa ou através do espírito, ele pode estar fazendo bem, mesmo ele estando cobrando. Porque eu acho que assim, um exemplo, vou falar assim, uma pessoa que procura uma igreja porque está com uma aflição, está com um problema no trabalho, na família, ela está recebendo a palavra, vou lá um exemplo, do pastor que está cobrando ali, tudo ali, só que aquela palavra está dando um benefício para ela. Então, importa, o médio fracassado, ele pode estar fazendo bem. Pode. A pessoa que está recebendo. Ele pode estar sendo intermediário, porque quem faz bem, envia Jesus, agradeça sempre a Deus, porque é ele que faz tudo, né? A gente só é intermediário. Tem um livro muito interessante chamado Aconteceu na Casa Espírita, não sei se alguém já leu. Não, vou até anotar. É fantástico esse livro. É muito bom. Eu já li umas 4 vezes. Tem que ler esse livro. Vale a pena. E ele descreve um culto evangélico, Emerson. É interessantíssimo, porque está ali o pastor, no caso aí na história, está obviamente, né, pedindo dinheiro, etc. e tal. Mas quem está ali na plateia com fé, ela recebe aquilo. Recebe. É a fé que cura. É a fé dela que faz a conexão, né? A confiança que ela tem, porque quem está dando o benefício espiritual não é o médium, são os espíritos que estão ali, né? Então, os bons espíritos estão presentes sempre quando alguém, né, de forma humilde, de forma, né, com confiança, está pedindo, né? É isso que importa. O André Luiz, não sei qual é o livro que descreve uma missa católica, e ele fala, primeiro, assim, do altar, né? Está sempre iluminado com muita luz, porque é uma casa de muita oração, mas ele diz que no momento que o padre está distribuindo a hóstia, obviamente que aquele fiel, né? O que está ali na frente, realmente com fé, ele diz, olha, a hóstia estava iluminada. Né? Aí quando aparecia alguém na frente do padre que não estava nem aí, só estava ali por, né, alguma convenção social, a hóstia estava apagada, né? Ela não carregava nenhum benefício espiritual, né? Então, é isso, né? Se a gente vai para o centro espírita tomar um passe pensando no trânsito, no trabalho que deixou pela metade, senta ali, provavelmente a gente vai receber muito pouquinho, né? Por isso que antes de um trabalho né, mediúnico, você tem uma preparação, né? Tem uma palestra, tem alguma coisa que vai te sintonizar com aquilo, né? Para você poder realmente estar aberto a receber. Gilberto ia comentar. Não, eu ia comentar que dentro do que você fala, me veio à cabeça, acho que sem generalizar, mas pondo, né, em tese, a maioria tem uma tendência de transferir para os outros, né, mesmo as benesses que quer receber, que venha dos outros, sem um mínimo esforço, sem uma mínima vontade de falar, não, poxa, eu preciso me mudar. Então, o exemplo que o Emerson deu é muito interessante, porque aquele que vai a um culto, independente da religião que seja, e vai com essa postura humilde, de necessidade e tudo, ele também não deixa de ser um médium. Então, ele acaba, ele mesmo, algumas vezes, recebendo o benefício, mesmo que a celebridade que está representando a autoridade no culto não tenha efeito nenhum. Seja um pastor, seja um médium espírita, seja um papa, seja quem for. O fiel que vai, e vai com aquela postura de puxa,
que me ajude, que eu receba. Sim. E Acho por que isso, Gilberto, quando tem aquela passagem de Jesus da mulher que toca nas vestes dele, né, e que diz, quem né, tirou virtude de mim. foi de virtude de mim, ela, né, e ele diz, a tua fé. A tua Ele fé. sempre falava, né? Vá, não peques mais e a tua fé te curou, né? A tua fé te curou. Ele sempre realçou isso, ou seja, é uma questão de a gente refletir bastante, né? Mas, gente, tem umas perguntinhas aqui que tem a ver com o texto, e só para a gente repassar, acho que vale a pena, né? Primeiro, acho que vocês até já colocaram, né? É legítimo cobrar pelo trabalho mediúnico? E por que, obviamente não, né? Mas por que não? Porque Por você que não recebeu se deve? É um trabalho, poxa, eu estou gastando meu tempo, nossa, eu estudei não sei quantos anos para... Porque a instrução é dar de graça o que de graça não Exato. Mas tem um detalhe que o texto realça que eu achei muito importante. A instrução de Jesus é essa, mas no texto até fala, né? Médicos, eles se instruíram, ou mesmo magnetizadores que doam o fluido, é algo que é seu. O médico estudou, o médico adquiriu conhecimento, então ele está vivendo daquilo porque ele investiu naquilo, até no sentido monetário. Dele, né? É dele. Sendo que o médium, não, o médium, a própria palavra diz, ele é só um medianeiro, ele está só numa conexão. Então, por isso Bem que lembrado. Jesus... É isso mesmo. Essa frase é de Jesus, né? Ou seja, falando para os apóstolos, né? Vai, cura os enfermos, né? Os leprosos, ressuscitem os mortos, né? Expulsem os demônios e de graça recebeste, de graça dai, né? E aqui o comentário, né? Se você não pagou por isso, se a bênção vem de Deus, não é você que vai cobrar, né? Esse dom, né, foi dado por Deus gratuitamente, né, para justamente o trabalho dele, né, aliviar os que sofrem e também para reavivar a fé, né? Portanto, então Jesus dizia que isso não seja objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida, né? E aí vem o que o Gilberto falou, né? O médico está dando fruto do esforço dele, do conhecimento dele, né? Até o magnetizador, né, daria do próprio fluido, né? Mas no médium, na verdade, ele está transmitindo algo que vem do plano espiritual, né? E, portanto, ele não pode vender, e até porque ele não pode Garantir a entrega. garantir a entrega, né? Na hora que ele vai dizer, poxa, não está do lado, aí vai ficar como, né? E isso é muito médium que tinha, vamos dizer, qualidades, né, como médium e que entra nessa história, ele acaba, de certa forma, simulando, né, se ele vai viver, né, se ele quer cobrar disso daí, porque tem um momento que ele já não vai ter mais o concurso dos bons espíritos, né? Tem cenas do filme Ghost que são até hilárias, né? Mas que mostram claramente isso, né? Ela era, entre aspas, enganadora, mas tinha mediunidade, né? Mas o negócio dela era enganar, até que ela foi pega justamente para falar, peraí, agora você vai ter que ser médium mesmo. Aí foi ao contrário, né, Gilberto? Ela se viu tendo que usar, de fato, a mediunidade para ajudar, né? Mas então é isso, né? A mediunidade, a gente viu da última vez que ela é democrática, né? Ela está em todos os lugares, em todos os países, em todas as classes sociais, né? Justamente para que ela possa estar disponível, né, para todo mundo, né? Então, realmente, se a gente fosse fazer isso de um comércio, certamente alguns estariam privados desse benefício, né? E aí, o que acontece
quando o médium trabalha para satisfazer seu interesse próprio? O que acontece? O médium é o médium interesseiro. O que acontece? Ele afasta dele os bons espíritos. Ele não tem uma ajuda legal. Uhum, exatamente. Né? Os bons espíritos não vão trabalhar com quem é interesseiro, né? Mas interesseiro é só quem quer cobrar dinheiro ou teria outras formas? O que vocês acham? Acho que é a coisa da vaidade também, né? Uhum, uhum. De Essa alguma forma. espero que seja mais para questões pessoais mesmo, né? É. Por vaidade, querer aparecer, querer que sabe mais que muita gente. Então, isso aí não é o caso de ter uma coisa também que não é garantida que vai dar certo, que os espíritos não vão ficar dando atenção para uma pessoa que tem esse pensamento, né? Agora, tem uma questão muito interessante também, viu, Jorge? Tem médiuns aí que estão vendendo seus serviços, sim, sem dúvida nenhuma. E quais a diferença desses que querem vender os serviços, recebendo dinheiro, e os que querem também, pretenderiam talvez vender seus serviços também, né? Mas num nível mais elevado. Não esses que a gente vê por aí com plaquetas aí nos postes, coisas por aí afora. Esses estão vendendo serviço, são médios também. Qual a diferença que a gente pode ter para esses dois casos? Acho que a Jussara já deu uma pista. Os espíritos vão As ficar... companhias espirituais. Que espíritos vão estar com esses que vendem esses serviços? Esses espíritos vão acompanhar, na verdade, não vão? Sem dúvida. Esses não vão largar o médium, não. É verdade. Esse é um tipo de serviço que tem garantia. Garantia ao contrário, né? Às Tipo vezes de garantia que tem, né? E a cobrança pode vir de outras formas, né? Depois a gente fica, de certa forma, preso ou ligado a essas entidades. Né? E, naturalmente, quem está comprando esse serviço também não tem, está no mesmo saco, né? É farinha do mesmo saco. É verdade. Mas então, aqui é só a explicação que tem no livro dos médiuns, né? Que interesseiro não é só quem quer dinheiro, né? Mas quem quer prestígio, orgulho, que a Jussara falou, né? De alguma forma, algum tipo de vantagem naquele trabalho, né? E aí o que acontece é que, como a gente falou, os bons espíritos cortam a relação, né? Se afastam e desde que aquilo ali não é um trabalho, né? Integralmente voltado ao bem, né? Então, muitas vezes a mediunidade ainda está lá, mas os bons espíritos já não estão trabalhando. Aí o que acontece é o que o Marco falou, né? Ou seja, a gente começa né, esse médium interesseiro, enfim, começa a dar passividade a espíritos, né? Que às vezes são zombeteiros ou até espíritos realmente ligados ao mal, né? E aí criando ilusões, né? Fazendo, entrando em processos obsessivos, né? Então, o Kardec descreve 3 níveis de obsessão, né, que o médium pode ter. Né? Ele fala da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Né? Então, esses são riscos que o médium pode estar sujeito. A obsessão simples é uma enganação, é uma ideia errada, né, que o médium, com algum treino, consegue perceber. Né? Então, se o espírito chega dizendo que é o espírito do santo XPTO, né? O cara vai dizer, olha, né? Será mesmo, né? Mas na fascinação, já esse orgulho do médium, de achar que ele é excelente, que ele cura, ou que ele escreve coisas maravilhosas, aí você já começa a enredar o médium, né? O espírito, nessas coisas, e a pessoa começa a perder um pouco a noção, né? Ele fica
fica meio que encantado, né, pela conversa ou prestígio que tem, né, com aquela relação, né? E é muito gozado, né, porque a gente fala dessas relações com os espíritos e é a mesma relação que tem com gente encarnada, né? Porque gente enganadora tem. Para cair no conto do vigário, né, só tem que ser um pouco esperto, né? Preparado, ter algum pouquinho de noção de vida, né? Mas também encarnado para encarnado se fascina, né? Tem gente que se apaixona e aí faz umas coisas doidas, né? Por causa do outro, né? Ou da outra. E, né? É até chegar à subjugação, que é a palavra que Kardec usa, em vez de possessão, né? Que é um termo mais conhecido, mas, de novo, como se falou no início, né? O termo incorporação ou possessão daria a entender uma coisa que, de fato, não acontece, né? O que acontece na subjugação é que a vontade do médium está completamente sob o domínio do outro, né? Quase como se o outro pensasse e o médium fizesse, né? Mas o corpo ainda é dele, né? São situações que podem acontecer nessas relações, né? E aí, a pergunta que o texto também analisa um pouco é se a mediunidade poderia ser uma profissão. Não, né? Não foi feito de comércio. Não é, não. A resposta já ocorreu Já ao demos, longo da né? aula, né? A gente já deu, né? Na verdade, a gente não tem garantia, né? Então, Não comércio, né? você pode comercializar aquilo que é um produto que está na tua mão, né? Um serviço que só depende de você, né? Se aquilo ali depende de terceiros, você Amostra grátis, proibido vender, né? Isso aí. Vem no rótulo já e tem nego que quer vender aquilo. Isso aí. Não é para vender, né? É isso aí. Então, aqui ele explica, né? Nunca será uma profissão, não só porque isso desmoralizaria moralmente, mas também porque é uma coisa móvel, fugidia, mutável, né? Ninguém pode realmente garantir o fenômeno, né? Então, para quem quisesse explorar, seria uma fonte incerta de receitas, né? No momento que poderia lhe faltar, no momento que mais necessário fosse, né? Esse é um texto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A outra coisa é um talento adquirido pelo estudo, né? E que, portanto, é propriedade, é uma aquisição intelectual de quem estudou. E aí eu posso tirar partido disso, né? Então, a mediunidade não é uma arte nem um talento e não pode, portanto, se tornar uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, os espíritos, já não há mediunidade. Como a gente viu no início, né? Tem que ter aquele espírito lá interagindo com o médium, né? Então, pode ser que a aptidão, ou seja, a mediunidade, permaneça, mas o seu exercício se anula, né? Então, não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Olha, uma coisa bastante curiosa que eu particularmente conheço casos assim, onde a pessoa tem mediunidade, nesse caso com um médico e um terapeuta conhecido. Eu me tratei com eles, por sinal. Eles têm mediunidade, mas não atendem no consultório. Só um médico e um terapeuta atendem, mas têm mediunidade, mas não no sentido de ficarem envolvidas e os espíritos agirem através dele e darem as receitas. Não é assim. Simplesmente são pessoas muito evoluídas, nesse caso, muito, muito bem preparadas, assim, em termos de moral cristã, reforma íntima e tudo mais. Então, essas pessoas, embora tenham mediunidade, eles são inspirados. Essa é a grande diferença. São inspirados. Pessoas que fazem sua prece de manhã, para receber a sua prece matinal, entrar em contato, naturalmente,
de manhã, não se ficar incorporado, não, mas faz a sua aproximação com Deus e tudo mais. E vão nos seus consultórios e são inspirados pelos espíritos protetores deles para, naturalmente, encaminhar as receitas. Isso eu posso te dizer porque eu tratei, né, com médicos e foi com grande sucesso. Então, é um caso diferente, que a gente deve observar que a mediunidade da pessoa, às vezes, pode ser usada por ela mesma, não com interesses, assim, em termos de ser um médium, e mostrar a sua mediunidade, mas é uma pessoa inspirada. Isso deve estar muito cheio de pessoas por aí, muitos médicos, muito inspirados por aí fora, que a gente pode ver que tem um caráter bem definido, e um caráter e, naturalmente, uma reforma íntima bem definida, de modo que eles são inspirados pelos próprios espíritos. Não é verdade? Sim. Concordo com isso? Isso, Marco, mas mesmo aí, Marco, mesmo aí, Marco, nesse exemplo, tem que se tomar um certo cuidado, porque é muito tênue essa situação. O médico, enquanto médico, é uma profissão. Se ele, fora da sua profissão, tem esse lado intuitivo e a mediunidade, excelente, mas não é muito tênue de tomar cuidado, né? E pelo que eu estou entendendo que você está falando, esses que você conheceu tomam esse cuidado de não misturar a sua profissão com a mediunidade. Não, exatamente. Eu não estou dizendo que ele deve misturar. Ele não deve ir para o consultório com a intenção Exato. de ser um médium, de usar a mediunidade. Um médico, um fisioterapeuta inspirado no momento. Ele não pode ficar nessa dependência. Mas ele tem conhecimento, tem que ter conhecimento de causa. E essas pessoas tinham conhecimento de causa. Isso é garantido. Tem esse conhecimento de causa. Porque são estudiosos. Apenas eles podem ser mais inspirados, né? Mas essa intuição a gente vai sempre recorrer à prece, tudo em qualquer profissão. O administrador vai fazer isso. Eu acho que não é. O engenheiro vai fazer isso, o odontológico vai fazer isso. Todos nós vamos sempre procurar ter a humildade de falar, puxa, estou aqui no trabalho, vou estar envolvido. Principalmente, Gil, quando o siso não sai. Exatamente. Viu? Exatamente. Aí, às vezes, você tem que até recorrer a algum espírito mais violento, né? Mas o caso Mas, Gilberto, você falou uma coisa séria aí, realmente é uma verdade. Eu citei os casos dos médicos, porque para mim foi muito importante, por causa da minha saúde, sempre foi muito debilitada. Mas você falou uma coisa séria, na verdade, isso não é só para médicos, pode ser para um engenheiro, tem engenheiro aqui no curso, pode ser para um dentista, pode ser para várias profissões. Em todas as profissões. Às vezes a pessoa nem sabe se é médium, está sendo inspirada. O artista, o cientista, né? O Einstein dizia que ele teve aquela visão da relatividade, um sonho, assim, a coisa veio na cabeça dele. Nossa, imagina se ele não tinha se preparado, né, a encarnação, enfim, quantos espíritos não estavam ajudando ele a trazer e traduzir aquilo ali, né, para a gente, né? Talvez ele nunca se tenha dado conta que era isso, né? Mas o processo acontece, sem dúvida. E aí eu fico pensando também, Marco, assim, médico do futuro, né? Se a gente entende que essas questões, a realidade espiritual vai ser cada vez mais admitida, vai ser cada vez mais senso comum, né? Certamente ele vai se incorporar nessas profissões, né? Porque você vai tratar o ser humano de forma integral, né? Não só corpo, mas espírito também. Dr. Bezerra era médico, né? Então, Bezerra de Menezes. Exatamente. Então, verdade. Só que André... ele, pela elevação moral dele, várias vezes ele tratou dos outros com conhecimento intelectual que ele tinha, de forma gratuita, porque tinha a elevação moral de saber, bom,
A doação. Estou ajudando o próximo, estou fazendo. Então, isso realmente independe de profissão. Eu acho que aí a qualidade é mais geral, né? Verdade mesmo. Bom, caminhando aqui, temos mais uma pergunta. Por que o desenvolvimento moral é tão importante no exercício da mediunidade? Para você justamente não se deixar levar pela vaidade, né? E você tá sempre apoiado nos preceitos da doutrina, né? Eu acredito que se você não vigiar a sua postura, as suas atitudes e tudo mais, e se deixar levar por tudo que você tem aí de motivações no mundo, né? Você não vai estar exercendo essa atividade para o qual foi te dada essa aptidão, de modo a servir o próximo, né? E a você mesmo também, né? Porque é um trabalho, né, de evolução. Então, você tem que estar sempre se desenvolvendo, se evoluindo e andando no lado do bem, né? Isso aí. Até me lembrei, Jorge, da imagem que você, antes de iniciar a aula, mostrou. Aquela área de intersecção que existe, para quem tem um desenvolvimento moral maior, vai ter essa intersecção até, imagino eu, talvez até maior com os espíritos também de grau maior, pela facilidade, pelo aspecto de sintonia moral, né? Então, isso deve facilitar, né? Com certeza. E mesmo para quem tenha que trabalhar com espíritos que não são tão elevados, não se deixar levar, né? Se deixar corromper, né? É como ir num lugar onde ainda o mal está presente, mas você se preserva, né? Não se deixa conectar. E é interessante quando a gente pensa até no programa de cursos que as casas espíritas oferecem, ninguém começa pelo mediúnico, né? Você começa pelo básico, olha os fundamentos da doutrina, estuda Kardec, né? Como a gente está fazendo aqui, a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Muitos ainda vão passar por um curso de aprendizes do Evangelho, né? Estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para então depois entrar no mediúnico, né? Óbvio que se a pessoa já tem alguma coisa muito aflorada, talvez faça um caminho aí de um atalho, mas tem uma base, né? Assim, para mim, o que sempre me chamou muita atenção no curso mediúnico era isso, porque você tinha que ter uma preparação moral grande, né? Já, né? Buscar essa preparação ao mesmo tempo, né? E tem uma frase de um filósofo que não é nem espírita, talvez alguns de vocês conheçam, né? Da antroposofia, Rudolf Steiner, e que ele trabalhou alguma coisa de esoterismo, né? Ele é alemão, austríaco, e ele falava que sempre um passo no desenvolvimento espiritual, e aí entendido mediúnico, exige 3 passos no aperfeiçoamento moral. Né? O 3 aí é só para dizer que a gente precisa andar muito mais na casinha do moral para poder dar os passos no espiritual. Eu acho essa frase muito interessante, tomei emprestada, né? E aí o Emmanuel explica... Foi alguém a comentar? Não. Então, o Emmanuel explica, né, que os médiuns, de um modo geral, não são espíritos elevadíssimos, né? Não são missionários no sentido que não tem nada a se provar, não tem expiação, né? Mas são normalmente almas que estão precisando daquele trabalho, né? Podem ter fracassado anteriormente, né? E que resgatam, né, nesse compromisso mediúnico, né, o seu passado obscuro e delituoso, né? Então, é uma oportunidade de resgate, né?
E para isso, então, ele diz que a primeira necessidade é do médium se evangelizar, né? Antes de se entregar a essas tarefas, né? Pois, de outro modo, pode se esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, orgulho, né? Foi colocado aí em detrimento de sua missão, né? E isso, gente, a gente falou um pouquinho na aula passada, mas vale para todas as profissões também, né? Para todas as ocupações, de um modo geral, né? Ou seja, se a gente encarnou e teve o privilégio de fazer uma faculdade de medicina, nossa, a gente precisa entender que a gente está ali para ajudar as pessoas, né? A gente fez uma de advocacia, ou fez uma de engenharia, tem uma missão social, né? Tem uma missão para o outro também, né? A gente precisa entender que não é o lucro a qualquer custo, não é a justiça de qualquer jeito, né? Mas tem um aspecto moral em tudo que a gente faz, né? Todo o trabalho, né? E, concluindo, então, ele diz assim, o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs, e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando seu caminho de elevação para o céu, né? Estará, sem dúvida, exercendo a mediunidade com Jesus, né? Então, esse trabalho, né, de evoluir, né, de se transformar, ao mesmo tempo que está ajudando os outros, né? Jorge, eu tenho uma dúvida. Uhum. Imagine um médico, um dentista, um psicólogo que está lá na sua clínica, no seu consultório, trabalhando, atendendo seus clientes. Uhum. Ele pode, num dado momento, receber uma inspiração, de que ele deve tratar aquele paciente de tal modo ou de outro modo. Ele pode receber essa inspiração. Mas aí, isso não entra em choque com ele mesmo, porque se ele sabe que ele não pode usar a mediunidade dele para cobrar um serviço que ele está prestando, mas ele está trabalhando lá. Então, como é que fica isso? No caso, a inspiração e a intuição são formas de comunicação que todos nós podemos, né, desenvolver. Todo mundo tem uma intuição, né? Às vezes aparece alguém na frente, você está num trabalho, podia contratar ou não, e me vem uma intuição que eu devo contratá-lo, né? Eu nem sei se isso daí foi um espírito que soprou ou não, mas é alguma coisa que estava dentro de mim e que se eu tenho aquela disposição, eu faço. Porque também, assim, mesmo com intuição e inspiração, a pessoa ainda decide o que faz, né? Pode não fazer, né? Sim, então, mas se ela, por exemplo, ela não é inspiração, não é intuição, mas sei lá, ela teve uma comunicação, vamos dizer assim. Algo mais explícito, né? Vamos falar então, claro, ela teve essa comunicação. Ela está trabalhando, ela está cobrando por aquela consulta. Sim. Ela pode usar isso em benefício do cliente, do paciente dele. E aí? Nesse caso, posso responder, Jorge? Pode, Edson. Nesse caso do médico, Fátima, eu enxergo como um merecimento do paciente. Entendeu? Em receber aquilo lá que muitas vezes o médico pode estar em dúvida. No caso do meu caso, do dentista, não há o que eles intervirem muito. O que acontece muito no consultório, porque eu já sou um conversador de natureza, é eu receber alguma intuição para comentar alguma coisa com o paciente fora do tratamento. Entendeu? Então, eu puxo a conversa. É óbvio que eu não estou cobrando por isso, né? Eu estou cobrando o tratamento. Mas eu acabo, muitas vezes, conversando com o paciente sobre outros assuntos que não o tratamento. Né? Agora, quando eu brinquei com o Ciso, isso você pode ter certeza que eles já me ajudaram muito.
Entendeu? Porque na hora H você pede e aí você vai ter uma ajuda com certeza. Agora, eu vejo isso como no caso do médico, um merecimento do paciente. Entendeu? O médico foi incluído. Desculpa. Pode falar. Adicionaria que também pelo que eu estou percebendo, também é uma situação de humildade do médico. O médico, nesse exemplo que a Fátima falou, não é um médico qualquer que não está nem aí com os outros. Aparentemente é um médico já dentro daquilo que o Marco falou. Ele estuda, ele procura se melhorar como ser humano. Sim. E ele fez aquele pensamento, olha, eu estou meio em dúvida aqui qual o melhor caminho a seguir, me ajudem. E ele segue. Então, para mim, fica desvinculado essa responsabilidade moral que a Fátima percebeu. Para mim, eu não percebo. Eu percebo como ele teve uma intuição dentro daquele momento, pela humildade dele, até de pedir socorro. Falar, olha, estou me deparando aqui com uma situação complexa, então me ajudem, né? Mas... Eu acho que são excelentes colocações. E lembrar que o primeiro mandamento é amar, né? Então, se a gente tem um recurso e recebe alguma ajuda que permite justamente fazer o bem ao outro, oba! Né? Eu tenho que ser instrumento, né? E aí, às vezes, não é nem ser médium, mas todos nós somos instrumento, né? Então, às vezes, eu estou com alguém em dificuldade, em dor, e eu tenho a palavra, eu tenho a inspiração de dizer algo que possa ajudar. Puxa, que beleza, que bom que eu posso ser esse instrumento. Né? Desculpa, caso, Marco, eu te cortei. Não, só quer dizer, bom, o que o Gilberto falou é sempre o recurso da prece que todos nós temos, né? Na verdade, pedimos sempre alguma coisa no nosso trabalho, às vezes num momento difícil, né? A gente pede mesmo. Isso é normal. Eu acredito que todos nós temos uma ligação assim espiritual, sabemos dessa possibilidade, somos religiosos, vamos assim dizer, pedimos. Agora nós não podemos lembrar, eu quero lembrar só uma questão. Nós fazemos pedidos aqui, agora mesmo no nosso próprio grupo, vários pedidos de ajuda espiritual, como o Emerson mesmo fez para a tia dele. Ontem mesmo, na reunião do GIS, fiz para um adolescente, filho de uma sobrinha minha de Salvador, que mora em Salvador, menino que se suicidou. Então, todos esses pedidos a gente faz, na verdade. Agora, quem que vai assistir essas pessoas nos hospitais? Os médicos estão lá tratando deles. Quem é que vai assistir? São espíritos que vão lá, vai entrar em contato com os médicos através de uma sintonia que tiver melhor com eles, para poder transmitir alguma coisa, às vezes imperceptivelmente para o próprio médico que está atendendo. E hoje mesmo, essa sobrinha minha que mora lá em Salvador, deu uma notícia. Ontem eu pedi para esse menino, que é suicida, né? De 18 anos, e está em estado todo arrebentado, sobreviveu. Hoje mesmo a sobrinha mandou uma notícia, olha, apareceu os médicos resolveram uma maneira de fazer uma traqueoscopia nele para fazer os exames que ele precisava fazer, mas ele não permitia porque ele estava tão traumatizado. Cada vez que ele voltava assim, ele se virava de uma tal maneira que não podia fazer nada. Então, foi uma coisa que apareceu assim de imediato, hoje à tarde, um comunicado dessa sobrinha de lá, sobre o filho dela. Então, todas as nossas orações que nós fazemos, todas as correntes de orações que nós pedimos, de uma certa forma, elas são canalizadas para médicos, como eu falei, que vão atuar, médicos espirituais, que vão atuar nos médicos que estão nos determinados lugares que nós indicamos. Conscientemente ou inconscientemente do médico. Se ele tiver um pouco de mediunidade, mais facilmente ele vai perceber essas coisas. Deu para entender? Sim. Porque é sintonia, né, Marco? E é natural, né? Quem se coloca nesse caminho, quem se cultiva interiormente, está em comunhão com esses espíritos bons que vão ajudar, né? Vão nos ajudar nas tarefas, né? É isso.
Gente, mais algum comentário? Pergunta? O Rafa participou da semana passada, ela não pôde, estava preocupado que não teve vindo na aula. Tem alguma pergunta para fazer sobre a aula passada, Rafa? Foi, eu vi o vídeo, né? Que estava gravado no Zoom, mas não, gostei, uma pena que eu perdi, mas estou de volta. Tá Deu ótimo. para entender tudo, então. Sim, senhor. Acho que é importante. Gente, se não houver mais perguntas, eu queria caminhar para o fecho, e eu trouxe aqui a oração de São Francisco, acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje. E queria ver se alguém gostaria de lê-la para nós, como se fosse a nossa prece de encerramento. Eu gostaria. Tá ótimo, Júlio. Bom, então vamos aproveitar a leitura, vamos procurar nos acalmar, nos lembrar do nosso irmão Francisco de Assis, que tanto nos trouxe de ensinamentos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Muito bom, parabéns a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa semana.